Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui com Dante e Beatriz nessa jornada pelo paraíso. Nós que estamos nesse quarto céu, que é o céu do sol, que são dos doutores, dos doutos, dos intelectuais, mas que atingiram a plenitude da sua ciência na fé, né? Então, unindo fé com razão, né, inteligência. Então, nós estávamos falando com Santo Tomás de Aquino, né, nesse último canto, eles falando sobre a ordem e sobre Francisco e a ordem dele, né? E agora nós continuamos aqui, ainda nesse céu, mas a gente conversa com uma outra alma aqui que a gente já mencionou e que é importante também para trazer algumas explicações sobre a outra ordem que também vivia neste tempo e que ajudou muito a igreja, né? Então, nós estamos no canto 12 hoje. Como sempre, trago a introdução do canto, todo o simbolismo, o significado, tudo que está escondido e velado aqui nas entrelinhas para que a gente possa entender melhor, né, o que é o que Dante queria expressar verdadeiramente da sua obra. A gente pode então agregar muito valor na nossa vida diante da verdade que Dante queria expressar aqui, porque essa obra tem muito da vida de Dante, da visão de Dante do mundo, tanto espiritual quanto natural, ok? Então é isso, eu vou pela introdução do canto e depois com todo o simbolismo e todas as almas aqui também, que é essa alma que fala com Dante nesse momento, vem apresentar, ok? Então vamos lá para a introdução do canto. Canto 12. Acabando Santo Tomás de falar, ajunta-se a primeira coroa de 12 espíritos resplendentes, mais uma coroa de igual número de espíritos. Um destes, São Boaventura, franciscano, tece louvores a São Domingos, depois da notícia acerca dos seus companheiros. E assim começa o canto. Então, São Boaventura passa a falar aqui de São Domingos e de toda a sua ordem e outros mais ilustres que estão aqui nessa outra guirlanda, que estão com... é como se fosse uma coroa também, mas aqui ele destaca mais como se fosse uma coroa muito iluminada, muito colorida, né, que ali traz ali a referência de um arco-íris, ok? Então, neste canto, Dante descreve o movimento das almas no quarto céu, formando duas coroas ou guirlandas que giram em torno dele ali, né? Uma dessas coroas emite uma voz, que é a alma de São Boaventura, que conta a Dante a vida de outro paladino da igreja, né, que é São Domingos. Boaventura narra o plano da providência em auxiliar seu rebanho por meio desses dois santos, ou seja, São Francisco e São Domingos. Ele descreve a concepção de Domingos, a origem do seu nome, sua honestidade, o seu combate às heresias e tudo mais, já que ele era um grande erudito e um grande doutor nestes termos. Assim como Tomás de Aquino, Boaventura denuncia os desvios da ordem franciscana e lista as almas que formam a guirlanda de onde fala. Eu falei no canto anterior que eu tinha entendido errado. Vou corrigir aqui para vocês, tá bom? Que São Boaventura era um franciscano que falava de Domingos. E São Tomás é um dominicano que fala de São Francisco. Aqui no canto, aqui na obra de Dante, tá bom? É claro que São Boaventura foi uma pessoa muito erudita, foi uma pessoa de avançada, de boa, perfeita erudição, era um douto também, só que ele era franciscano, né? E a erudição vem realmente, a intelectualidade, a erudição vem parte mais das pessoas, da quem tem o chamado, a vocação para ali a ordem dos dominicanos, né? É uma característica da ordem. Então existe essa correlação e essa como que eu posso
essa particularidade, né? São Boaventura, apesar de douto erudito, ele não tem assim o chamado para os dominicanos, mas ele se torna um franciscano. E São Tomás, ele é um dominicano que fala sobre São Francisco. Então é mais ou menos nesse sentido, essa correlação aqui que Dante está querendo trazer, tá bom? Então São Tomás de Aquino fala do pai da ordem dos franciscanos, e o Boaventura, que é um franciscano, fala do pai da ordem dos dominicanos, que é São Domingos, tá bom? Então é isso. As duas coroas no céu, então elas simbolizam o movimento harmonioso das almas e a união entre os santos, ok? Ou seja, as duas ordens ali e tudo mais, né? A imagem dos arcos paralelos representa a aliança de Deus com Noé, simbolizando a promessa divina de não mais inundar a terra. Quando Deus prometeu que não mais ia atingir os seres viventes da terra por água, né, que não ia mais inundar a terra, ele dá um sinal de aliança com Noé ou com a humanidade nesse sentido, né? Que é um arco-íris. E se você não sabe, o arco-íris a gente vê às vezes só metade dele, metade de um arco colorido. Mas se a gente for ver no céu, o arco-íris ele é um círculo completo, né? Então é como se fosse realmente um símbolo de uma aliança de colocar no dedo, né? Que é redonda, que é circular, né? Então, como se fosse uma aliança, né? Toda iluminada, colorida, né? Que Deus realmente dá como um sinal de aliança, de união com os humanos diante daquilo que ele promete, de não mais inundar a terra. Ou seja, os seres humanos, a terra, não vão sofrer com a inundação mais, desde o dilúvio, porque foi uma promessa de Deus, ok? Após a dança e a festa das luzes, então, os cantos que eles estavam cantando se cessam e então a voz de Boaventura emerge de uma das coroas, ok? Ele expressa o desejo de falar sobre São Domingos, assim como Dante havia falado, assim como Tomás de Aquino tinha falado de São Francisco. Ambos lutaram pela mesma causa e a sua glória brilha unida. Ok? Então, Boaventura descreve a região onde Domingos nasceu e destaca suas virtudes desde o ventre da sua mãe. Dá o nome do pai e da mãe de São Domingos. Ele se torna um defensor da fé cristã e dedicou-se ao seu verdadeiro alimento, cultivando a vinha da igreja. Ele não buscou as riquezas pessoais, mas lutou contra os erros do mundo em nome da verdade. Ou seja, foi um grande doutor da igreja que combateu as heresias com fervor. A imagem partindo da sua erudição e da sua intelectualidade, né? Fortalecendo e se unindo à verdade e combatendo as heresias da sua época. A imagem de uma torrente que jorra do alto e prorrompe sobre os ramos heréticos retrata sua atuação vigorosa. Ele foi uma das rodas que defendeu e venceu a guerra civil da Santa Igreja. No entanto, São Boaventura menciona que a ordem franciscana, a qual Dante pertence, né, desviou-se do seu caminho e abandonou a trilha traçada por São Domingos. Como que Dante foi franciscano? Existe a ordem terceira dos franciscanos, assim como existe a ordem terceira dos carmelitas, né? Então, existem algumas ordens que têm as suas ordens terceiras, que são o quê? São realmente um espaço aberto para receber pessoas que têm vocação à família, ao matrimônio, que participem do apostolado dessa ordem, tá bom? Quem se sente chamado a essa missão, né? A esse apostolado, né? E se identifica com a ordem, com as regras da ordem, né? E assim por diante. Então, ele fala que essa ordem também se desviou do seu caminho e abandonou a trilha traçada por Domingos. Ele critica os que distorcem as escrituras e lamenta os frutos dessa má cultura. Boaventura também menciona alguns nomes específicos, como Hubertino de Casale e Mateu Aquisparta. Acho que é isso. Cujas doutrinas não estão alinhadas com a verdade. Boaventura se identifica também com a alma de Boaventura de Bagnoregio e lista outras almas, né, notáveis que o acompanham como
ali iluminados nessa coroa, né? Então ele apresenta ali como o Iluminato, o Agostinho, o Hugo de São Vítor, o Pedro Mandiadore, Pedro Hispano, Natan, Crisóstomo, Anselmo, Donato, Rabano, Joaquim e outros. Ele expressa a sua gratidão pela cortesia de Tomás de Aquino e pela companhia agradável dessas almas. Então aqui nesse canto se destaca a vida de São Domingos e o seu papel na defesa da fé e no combate às heresias. E ao mesmo tempo em que lamenta os desvios da ordem franciscana e ressalta a importância da fidelidade à verdadeira doutrina. O que isso quer dizer? Que a ordem franciscana tem por fundamento a esposa, o cuidado e a união com a esposa pobreza, para dar exemplo para os demais. Esse é o chamado dos franciscanos. Então já há aqui uma advertência referente aos poucos, aos que se desviaram desse primeiro chamado, né? Essa primeira regra, vamos dizer assim, da ordem, vamos dizer assim, né? Aos que se desviaram e aqueles que ainda continuam fiéis à ordem, né? Às regras da ordem. E também referente ao Domingos, que é essa união com a verdade e essa defesa da doutrina e usando dos seus dons, então, para combater as heresias, a verdade, a mentira e o engano, né? O desvirtuar da palavra. Então, referente às pessoas que aparecem aqui, ele fala assim também, né? Sobre Domingos, né? Ele fala sobre a história de Domingos, é bem interessante que ele fala. São Boaventura fala: o amor que minha luz embeleza leva-me a falar do meu mestre, de outro mestre, do mesmo modo que tão bem falaram do meu agora há pouco, que é o São Francisco. Então ele fala: é bom trazer ele aqui à luz, né? Porque ambos militaram pela mesma causa e a glória dos dois brilha unida. Depois que as núpcias entre a fé foram celebradas na Sagrada Fonte Batismal, depois que prometeram defender-se mutuamente, sua madrinha viu um sonho e o admirável fruto que sairia dele e dos seus seguidores, e para que acontecesse o que se previra, inspirado, seus pais nomearam-no como possessivo naquele ao qual plenamente pertencia, Domingos, né? Chamaram-no Domingos e falam dele como lavrador de Cristo, escolheu para ajudá-lo em seu horto, a igreja. Um enviado de Cristo, tão parecido e familiar que o primeiro impulso amoroso que se manifestou nele foi seguir o primeiro conselho dado por Jesus. Qual que foi esse conselho? Jesus lhe respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. É isso mais ou menos, tá bom? Muitas vezes sua ama de leito o encontrou desperto e calado, como se dissesse: estou aqui para isto. Seu pai foi chamado Félix, sua mãe foi chamada Joana, né? Cujo significado é evidente, né? Que é João, né? Vem de João, que é cheio de graça, né? Domingos ali também, que tem o significado do Senhor, né? Os Dominus do Senhor, né? Em latim. Aí ele faz essa brincadeira com os nomes. Então, com a doutrina e a vontade unidas, sustentadas pelo mandato apostólico, moveu-se como uma torrente que jorra do alto de uma nascente, e como esta prorrompeu sobre os esquálidos ramos heréticos, com mais ímpeto onde as resistências eram maiores. Deles brotaram vários riachos que irrigam o jardim da igreja, cujos arbustos estão mais viçosos. Então ele brigou, né, defendeu a igreja, vence na guerra civil e tudo mais, né? A excelência dessa roda, sobre a qual antes de mim Tomás de Aquino falou de modo tão especial, ele fala. Aí ele fala: eu sou a alma de Boaventura de Bognorédio, que em meus ofícios sempre adiei os cuidados terrenos. Aí Illuminati e Agostinho estão aqui, e assim ele vai falando. Então é tudo isso aqui que ele explica, tá bom? Nesse canto. Referente ao batismo de Domingos, que foi onde surgiu o nome, e a madrinha teve essa visão, né, do futuro dele, né, porque a madrinha dele viu uma estrela na testa dele, né.
Ele fala que a fé é que alimenta os espíritos dos 24 teólogos que estão na presença de Dante ali. Também é explicado isso. E fala sobre outros teólogos ali que ele começa então a apresentar. Quem são essas outras almas que ele apresenta e a importância deles, então, referente à igreja? Primeiro, Boaventura de Begnoreggio, que ele mesmo se apresenta. Ele é conhecido como São Boaventura, um santo, foi um frade franciscano e teólogo no século XIII. Ele foi um estudioso influente e se destacou como líder intelectual da ordem franciscana. Boaventura é conhecido por suas contribuições teológicas e filosóficas, bem como por sua devoção à vida espiritual. Iluminato é o Iluminato de Rieti. Foi um frade franciscano italiano que viveu no século XIII também. Ele foi um fervoroso defensor da ortodoxia e da disciplina na ordem franciscana. Iluminato é conhecido por suas pregações e escritos sobre a vida religiosa. Agostinho refere-se ao Santo Agostinho de Hipona, um dos mais importantes teólogos e filósofos cristãos da história. Agostinho foi bispo de Hipona, no norte da África, e suas obras influenciaram profundamente o pensamento cristão e ocidental, até hoje, né? Ele abordou uma ampla gama de tópicos, incluindo teologia, filosofia, moral e espiritualidade. É uma das bases também aqui da Divina Comédia, todo o ensinamento moral e espiritualidade de Santo Agostinho. Hugo de São Vítor. Hugo de São Vítor foi um teólogo e filósofo medieval. Ele foi membro da Ordem de São Vítor, em Paris, uma comunidade religiosa e intelectual importante na época. Hugo de São Vítor é conhecido por suas contribuições nas áreas de teologia, filosofia, mística e exegese bíblica. Existe até hoje, né, está sendo muito visto, tem até um canal no YouTube que tem o título do Hugo de São Vítor, que é como se fosse uma instituição que ensina referente a tudo isso que são fundamentos da vida e da obra dele. É muito interessante, foi um douto intelectual e que contribui muito com seus ensinamentos para a igreja. Pedro Mandiadore, também conhecido como Pedro Lombardo, que já foi falado aqui, né? Foi um teólogo medieval e bispo de Paris. Ele é famoso por sua obra As Sentenças, uma compilação de ensinamentos teológicos que se tornou um texto padrão nas universidades medievais. Tem o Pedro de Hispano, que também é conhecido como Pedro Julião ou João 21. Foi um filósofo, médico e teólogo português que se tornou papa em 1276. Sua obra mais conhecida é Summulae Logicalis, um manual de teologia que influenciou o pensamento medieval. Tem o Natan, que refere-se a Natã, o profeta do Antigo Testamento, que desempenhou um papel significativo na vida do rei Davi, né? Crisóstomo, também conhecido como João Crisóstomo, foi um dos mais renomados pregadores e bispos da igreja primitiva. Ele é conhecido por sua eloquência e sabedoria em seus sermões, que abordavam questões morais, sociais e espirituais. Anselmo, né, que refere-se ao Anselmo de Cantuária, um teólogo e filósofo medieval que se tornou arcebispo de Cantuária, na Inglaterra. Anselmo é conhecido por seu argumento ontológico para a existência de Deus e por suas contribuições à teologia e à filosofia moral. Donato refere-se a Donato de Horta, um teólogo e frade dominicano espanhol do século XIV. Ele é conhecido por sua obra Compendium Theologiae, um resumo da teologia cristã. Rábano, que refere-se ao Rábano Mauro, um teólogo, poeta erudito do século IX. Ele foi arcebispo de Mainz, na Alemanha, e suas obras abrangem uma variedade de assuntos, incluindo teologia, exegese bíblica e educação. Joaquim refere-se a Joaquim de Fiore, um abade e teólogo calabrês do século XII. Ele é conhecido por suas interpretações proféticas e por sua visão de uma era futura de paz e renovação espiritual. Então, esses são todos os que ele fala. Ele fala também sobre os erros, né, de Ubertino de Casale, que foi um frade franciscano, escritor italiano do século XIV. Ele é conhecido principalmente por seu trabalho intitulado Arbor Vitae Crucifixae Jesu, né, no qual expressa uma visão mística da vida de Cristo e enfatiza a importância da devoção à cruz. Ubertino também foi um defensor fervoroso do ideal de pobreza franciscana e criticou a riqueza e o luxo dentro da igreja. Mateu
Acquasparta, né, foi um frade franciscano e teólogo italiano do século XIII. Ele se destacou como um importante professor de teologia em universidade da época, incluindo a Universidade de Paris. Mateu é conhecido por seus comentários e análises das obras do filósofo francês Joan Duns Scotus, e suas contribuições tiveram um impacto significativo no desenvolvimento do pensamento franciscano. Mas aqui a crítica é que não estão tão alinhadas com a verdade, né? Referente a esses dois últimos. Então é isso. Então, Dante faz essa referência, eu falei errado lá no canto anterior, né? Referente que, não, o São Boaventura aqui na obra fala de Domingos, de São Domingos, e o São Tomás de Aquino, que é um dominicano, fala de São Francisco, né? Para aquele negócio, né? São suspeitos a falar dos nossos pais, dos pais da nossa ordem, então que o outro da outra ordem fale da minha ordem. Então é nesse sentido aqui que essa correlação aqui que ele faz, que Dante faz aqui. É bem interessante, eu acho, né? Então é isso, o canto 12, referente a outra guirlanda aqui nesse sol dos doutos, dos eruditos, dos inteligentes, dos intelectuais, né? Mas mais do que isso, dos teólogos que com seus dons, né, não se fecharam em si mesmos, mas doaram-se todos para a igreja para ajudar a guiar a esposa de Cristo, que é a igreja, né? E afastar-nos dos erros e aproximarmos mais da verdade e da bem-aventurança que Deus tem para nós. É isso, gente. Esse é o canto 12. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. E se inscreva aqui no meu canal. Você vai estar dando essa força pro meu canal, dizendo que os meus conteúdos são importantes, são relevantes e vai me ajudar bastante aqui, tá bom? Então, eu fico por aqui. Eu agradeço desde já e até o próximo canto, se Deus quiser. Gente, estou conseguindo fazer com a graça de Deus os cantos. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Beijo.